Existem traições que destroem impérios. Existem segredos que apodrecem por dentro. Mas existe um tipo de traição que não se perdoa nunca. Aquela que acontece dentro da própria casa. Aquela cometida por quem você mais confiava. Pernambuco, 1835. Uma história real. Uma traição impossível. E uma vingança que entrou para a história negra do Brasil colonial. A Casa Grande do Engenho Santo Antônio era a maior e mais poderosa de toda a região da zona da mata pernambucana. Suas paredes grossas de taipa guardavam mais de 100 anos de história da família Melo. E naquele início de 1835, guardavam também o segredo mais perigoso que aquelas terras já viram. Coronel Fernando de Melo tinha 52 anos. Homem de postura militar mesmo, nunca tendo servido nas Forças Armadas. O título de coronel era comum entre os grandes senhores de engenho. Símbolo de poder político e econômico. Alto, ombros largos, barba grisalha, sempre bem aparada. Olhos castanhos que podiam ser gentis com os amigos e impiedosos com os inimigos. Fernando herdara o engenho do pai aos 28 anos e desde então transformara aquela propriedade numa máquina de produzir riqueza. 300 escravizados trabalhavam em suas terras. O açúcar que saía dali abastecia não apenas Recife, mas chegava até Portugal. E no centro de tudo isso, controlando a rotina da Casa Grande com mão de ferro gentil, estava Tomás. Tomás tinha 38 anos e uma história incomum. Nascera na própria fazenda, filho de uma cozinheira e de um capataz já falecido. Desde menino, mostrou inteligência acima do comum. Aprendeu a ler sozinho, observando as aulas que o filho mais velho do antigo coronel recebia. Aos 15 anos, já organizava os estoques da casa com uma eficiência que impressionava. Quando Fernando assumiu o engenho, percebeu que tinha ali algo raro. Um escravo de confiança absoluta. Alguém que poderia ser os olhos e ouvidos do Senhor dentro da própria casa. E foi exatamente isso que Tomás se tornou. Ele tinha as chaves de todos os cômodos. Controlava a despensa, a adega, a prataria de prata maciça, as joias guardadas no cofre do escritório. Tomás acordava antes de todos e dormia depois de todos. Supervisionava os outros escravos domésticos, organizava os jantares quando havia visitas importantes, até servia como conselheiro informal do coronel em assuntos da fazenda. "Tomás, o que você acha?" o coronel costumava perguntar. "Vale a pena plantar mais 10 alqueires de cana naquele terreno perto do rio?" E Tomás respondia com a segurança de quem conhecia cada palmo daquela terra. "Senhor, a terra ali é boa, mas enche muito na época das chuvas. O coronel perderia a safra. Melhor usar aquela área para o gado e plantar a cana no alto, onde o sol pega melhor." Fernando ouvia, e na maioria das vezes seguia o conselho. Dona Amélia de Melo tinha chegado àquela casa 17 anos antes, vinda de uma família de comerciantes do Recife. Tinha apenas 19 anos quando casou com Fernando, então com 35. Um casamento arranjado como era comum na época. Ela trazia o dote, ele trazia o sobrenome e o poder. Nos primeiros anos, Amélia tentou ser a esposa perfeita. Aprendeu a administrar a casa, a receber as visitas com elegância, a bordar e tocar piano. Deu ao marido 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Cumpriu seu papel. Mas Fernando era um homem duro, prático. Via a esposa como parte da estrutura da fazenda, assim como via os móveis, os escravos, o gado. Havia respeito, mas não havia paixão. Não havia aquele olhar que faz o coração acelerar. Não havia conversas longas na varanda sobre sonhos e medos. Não havia amor. E foi justamente isso que Amélia encontrou, onde nunca deveria ter procurado. Tudo começou 5 anos antes da descoberta. Era uma tarde abafada de fevereiro. Amélia estava na biblioteca, um cômodo que mais ninguém na casa frequentava, pois Fernando não era homem de leituras, tentando alcançar um livro de poesias francesas na prateleira mais alta. A escadinha de madeira estava instável. Tomás passava pelo corredor quando ouviu o pequeno grito de susto. Entrou correndo e segurou a escadinha no exato momento em que ela ia tombar. "A senhora não se machucou?"
Perguntou, preocupação genuína na voz. Amélia estava com as mãos ainda agarradas na prateleira, coração disparado. Quando virou e olhou para baixo, encontrou os olhos de Tomás. E algo aconteceu, algo inexplicável, algo proibido. Eu estou bem, obrigada. Aquilo deveria ter terminado ali, um agradecimento, um aceno de cabeça. Cada um seguindo seu caminho dentro da rígida hierarquia daquela casa. Mas não terminou. Se você está sentindo a tensão dessa história, se está se perguntando como isso foi possível, você precisa continuar até o final. E se inscreva no canal, porque histórias assim, verdadeiras e intensas, são o que trazemos aqui toda semana. Nos dias seguintes, Amélia começou a notar Tomás de uma forma diferente. A eficiência com que ele organizava a casa. A gentileza com que tratava os escravos mais jovens, ensinando-os. A inteligência nas observações que fazia. Ele não falava como um escravo comum, não se comportava como tal. E Tomás, por sua vez, sempre admirara Dona Amélia de longe. A delicadeza, a tristeza que ele via nos olhos dela quando o coronel a tratava com aquela cordialidade fria. A solidão que emanava daquela mulher bonita, presa numa casa grande, mas vazia de afeto. Começou com olhares que duravam um segundo a mais do que deviam. Olhares que diziam coisas que as bocas não podiam dizer. Depois vieram as conversas. Amélia começou a pedir coisas pequenas, um livro específico, um chá diferente. E Tomás sempre atendia pessoalmente, quando poderia ter mandado qualquer outra escrava da casa. "O chá está do jeito que a senhora gosta?" ele perguntava. "Está perfeito, Tomás. Você sempre sabe exatamente o que eu preciso." E havia um significado duplo nessas palavras que ambos compreendiam. 3 meses depois daquele dia na biblioteca, aconteceu o primeiro beijo. Era noite. Fernando tinha viajado para Recife para uma reunião com outros senhores de engenho sobre os preços do açúcar. Ficaria fora 3 dias. As crianças já dormiam. A casa grande estava silenciosa, apenas com o som dos grilos lá fora e o vento que balançava as cortinas. Amélia estava na varanda dos fundos, aquela que dava para o pomar. Não conseguia dormir. Segurava uma xícara de chá que já estava frio. Tomás apareceu vindo da cozinha, fazendo sua última ronda da noite para verificar se todas as portas estavam trancadas. Quando viu a sinhá ali, parou. "Dona Amélia, a senhora deveria estar descansando." Ela virou e, pela primeira vez em meses, deixou o que sentia aparecer no rosto. "Eu não consigo, Tomás, eu não consigo mais fingir que..." Ela não terminou a frase. Não precisou. Tomás deu 2 passos na direção dela. Todo o treinamento de uma vida inteira, dizendo que aquilo era loucura, que aquilo era morte certa. Mas o coração não obedece hierarquias sociais. O coração não respeita as leis dos homens. "A senhora não está sozinha nesse sentimento", ele sussurrou. E ali, naquela varanda escura, sob um céu cheio de estrelas indiferentes ao destino humano, os lábios dele se encontraram. Foi um beijo desesperado. Um beijo de quem sabe que está cometendo o crime mais grave possível. Um beijo que selou o destino de ambos. Durante 5 anos, Amélia e Tomás viveram esse amor impossível nas sombras. Eles eram extremamente cuidadosos, tinham que ser. A punição para o que faziam não seria apenas morte, seria tortura pública, humilhação. Exemplo para todos os outros escravos da região. Encontravam-se sempre à noite, quando Fernando dormia ou viajava. Às vezes na biblioteca, que tinha uma tranca interna. Às vezes, na casa velha do engenho, uma construção abandonada nos fundos da propriedade, que ninguém mais usava. Tomás levava velas, Amélia levava cobertores. E ali, naquele espaço pequeno e úmido, viviam algumas horas de uma vida paralela. Uma vida onde não existiam senhores e escravos. Onde existiam apenas um homem e uma mulher que se amavam. Conversavam por horas. Tomás contava sobre sua infância, sobre como aprender a ler escondido, sobre os sonhos que tinha de um dia ser livre. Amélia falava sobre a vida que imaginara ter quando era jovem,
cheia de bailes, música, amor verdadeiro e a realidade que encontrara, uma prisão dourada. Se eu pudesse escolher, ela disse uma noite, deitada nos braços dele, não escolheria a riqueza, escolheria isso, escolheria você todos os dias. Tomás apertou mais o abraço. Um dia, Amélia, um dia as coisas vão mudar neste país. Um dia vamos poder viver isso à luz do dia. Ambos sabiam que era uma fantasia, mas precisavam daquela esperança para sobreviver. Houve momentos de quase descoberta. Uma vez, a filha do coronel, com 8 anos na época, acordou no meio da noite e foi procurar a mãe. Não a encontrou no quarto. Começou a chorar. Tomás teve que sair correndo da casa velha, atravessar o terreno no escuro, entrar pela cozinha. 2 minutos depois, Amélia apareceu pela porta da frente, dizendo que tinha ido até a capela rezar, porque não conseguia dormir. A menina acreditou. Fernando, que acordara com o choro, também acreditou. Outra vez, uma escrava mais jovem viu Tomás saindo da biblioteca tarde da noite e estranhou. Comentou com outra. A fofoca começou a se espalhar pela senzala. Tomás teve que agir rápido. Inventou que o coronel havia pedido para ele organizar uns documentos antigos e que o trabalho tomava várias noites. Espalhou a história. A fofoca morreu. Mas eles sabiam. Estavam brincando com fogo. Era apenas questão de tempo. Dezembro de 1834. Amélia estava desesperada. Fernando tinha anunciado que faria uma viagem longa. 2 meses em Salvador, resolvendo negócios com exportadores baianos. Era a separação mais longa desde que o romance começara. Ela decidiu fazer algo que nunca tinha feito: escrever. Escreveu uma carta de amor. Derramou no papel tudo o que sentia. 5 anos de emoções contidas. Não assinou o nome dela, mas assinou com sua lua. Era assim que Tomás a chamava nos momentos íntimos, porque ele dizia que ela iluminava sua noite. A carta dizia: meu sol escondido, 60 dias sem você é uma eternidade. Como vou suportar? Cada noite será vazia, cada amanhecer será cinza. Você é a única coisa real em minha vida de aparências. Você me conhece de verdade, me ama de verdade. Eu conto os dias até seu retorno, até poder estar em seus braços novamente, até ouvir sua voz me chamando de minha lua. Seja forte, seja cauteloso e volte para mim. Com todo meu amor proibido, sua lua. Amélia dobrou a carta, colocou dentro de um livro que ela sabia que Tomás estava lendo, um exemplar de poesias que ela havia emprestado a ele, e deixou o livro na biblioteca, na prateleira de baixo, onde combinavam de deixar recados quando precisavam se comunicar. Mas ela cometeu um erro fatal. Não percebeu que Dona Francisca, a irmã solteira de Fernando que morava com eles, tinha entrado na biblioteca logo depois. Dona Francisca era uma mulher amarga. 50 e poucos anos, nunca tinha casado. Vivia da caridade do irmão. Sentia inveja de Amélia, da beleza, da juventude, dos filhos. E passava os dias procurando defeitos na cunhada, pequenas falhas que pudesse levar ao irmão. Naquela tarde, ela procurava um missal que tinha certeza de ter deixado na biblioteca. Vasculhava as prateleiras quando o livro de poesias caiu. A carta deslizou para fora. Francisca pegou. Começou a ler. Seus olhos se arregalaram. O coração disparou, não de susto, mas de uma alegria macabra. Finalmente tinha algo. Finalmente tinha a prova de que Amélia não era a esposa perfeita que todos pensavam. Mas quem era o amante? A carta não dizia o nome, apenas meu sol escondido. E aquela assinatura estranha, sua lua. Francisca levou a carta para o quarto, escondeu, esperou. Fernando voltou da viagem 3 dias depois. Era noite de Natal. A família toda reunida para o jantar. A mesa farta, velas acesas. Os filhos animados com os presentes que receberiam. Amélia tentando parecer feliz, mas o coração apertado, porque Tomás estava ali, servindo à mesa, e ela não podia nem olhar para ele com o carinho que sentia. Depois do jantar, quando todos já tinham se recolhido, Francisca bateu na porta do escritório do irmão. Fernando, preciso te mostrar uma coisa. É sobre Amélia. O coronel ergueu os olhos dos papéis que revisava.
O que foi, Francisca? Mais alguma reclamação sobre como ela administra a casa? É mais sério do que isso, irmão. Muito mais sério. Francisca colocou a carta sobre a mesa. Fernando pegou, leu novamente. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Onde você encontrou isso? A voz dele estava perigosamente calma. Na biblioteca, dentro de um livro. Que livro? Um de poesias francesas. Fernando conhecia aquele livro. Era um dos preferidos de Amélia. Mas quem mais na casa lia poesia francesa? Ele ficou sentado ali por quase 1 hora depois que Francisca saiu, lendo e relendo a carta, processando, tentando entender. Sua esposa tinha um amante, isso era claro. Mas quem? Algum dos visitantes frequentes da fazenda? Algum comerciante de Recife que vinha negociar açúcar? Algum padre? Meu sol escondido. Quem era escondido? Quem vivia nas sombras? E então ele se lembrou de algo. Semanas atrás, passando pela biblioteca à noite, tinha visto Amélia lá dentro conversando com Tomás. Só os dois. Ela ria de algo que ele havia dito. Na época, Fernando não pensou nada demais. Tomás sempre estava pela casa. Era natural. Mas agora, Fernando começou a observar, discretamente. Reparou em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Amélia ficava tensa quando Tomás entrava na sala. A forma como Tomás sempre sabia exatamente o que ela precisava antes mesmo dela pedir. Os olhares, Deus, os olhares. Como ele nunca tinha percebido antes. Mas Fernando era um homem meticuloso. Não faria nada baseado apenas em suspeitas. Precisava de provas concretas. Então preparou uma armadilha. Em janeiro de 1835, Fernando anunciou que faria outra viagem. Desta vez para Olinda, ficaria fora 5 dias. Amélia respirou aliviada. 5 dias significavam 5 noites. 5 noites com Tomás. Mas Fernando não viajou. Ele saiu da fazenda de manhã com toda a comitiva de costume. Mas à noite, voltou sozinho, a cavalo, por uma trilha alternativa que poucos conheciam. Entrou na fazenda pelos fundos, pela área do engenho. Escondeu-se num depósito que tinha visão para a casa grande e esperou. A noite estava abafada, céu encoberto sem lua. Apenas o som das cigarras e, ao longe, algum escravo cantando na senzala. Fernando esperou 3 horas. Estava quase desistindo, pensando que talvez estivesse enlouquecendo, que talvez a carta fosse apenas fantasia de Amélia, algum devaneio. E então viu. Uma figura saiu da casa grande pela porta dos fundos, uma mulher. Mesmo na escuridão, ele reconheceu o andar, a silhueta. Amélia. Ela atravessou o terreno em direção à casa velha do engenho. O coração de Fernando começou a martelar, seguiu-a à distância. Amélia entrou na casa velha. 2 minutos depois, outra figura apareceu. Um homem, alto, andar decidido, mas cauteloso. A figura abriu a porta da casa velha e entrou. Fernando esperou mais 5 minutos. Precisava ter certeza absoluta. Então, caminhou silenciosamente até a construção. Havia uma fresta na parede de madeira velha. Encostou o olho. Lá dentro, à luz de 2 velas, Amélia estava nos braços de Tomás. Eles conversavam baixo, riam. Ela acariciava o rosto dele com uma ternura que nunca demonstrara ao marido. E então se beijaram. Foi um beijo longo, apaixonado, de quem está com saudades. Fernando sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era apenas traição. Não era apenas a desonra pública que isso significaria se fosse descoberto por outros. Era algo mais profundo e mais doloroso. A percepção de que sua esposa amava aquele homem de uma forma que nunca o amara. De que havia ali uma conexão verdadeira. De que ele, o poderoso coronel Fernando de Melo, tinha sido enganado por anos pelo escravo em quem mais confiava e pela mulher que dormia ao seu lado todas as noites. Mas Fernando não invadiu a casa velha, não gritou, não puxou a arma. Deu meia volta e saiu silenciosamente, da mesma forma que chegara, porque já sabia exatamente o que ia fazer. A vingança que Fernando planejou foi tão cruel quanto calculada. O que você está prestes a descobrir vai te chocar. Histórias assim mostram o lado mais sombrio da natureza humana. Continue até o final.
E se você está conectado com essa narrativa, se inscreva para mais histórias que te fazem sentir, pensar e questionar. Fernando voltou para Olinda e completou os 5 dias da viagem. Quando retornou à fazenda, agiu como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou a esposa com a cordialidade de costume. Conversou com Tomás sobre os assuntos da fazenda normalmente, mas por dentro planejava. Durante 2 semanas, ele refletiu, estudou cada possibilidade. Pensou em simplesmente matar os dois. Seria seu direito, de acordo com as leis não escritas daquele tempo. Um marido traído, ainda mais por um escravo, tinha liberdade total para executar a vingança que quisesse. Mas Fernando queria algo mais. Queria que a punição fosse exemplar. Queria que todos vissem. Queria que a história daquilo corresse a região inteira, para que nenhum outro escravo jamais ousasse olhar para a esposa de um senhor de engenho. E queria que ambos sofressem não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Queria destruir aquele amor que ele presenciara. Queria que eles se arrependessem de cada momento, de cada beijo, de cada palavra sussurrada na escuridão. Em fevereiro de 1835, Fernando colocou seu plano em ação. Começou convocando uma reunião na fazenda. Chamou todos os escravos do eito, da casa, do engenho. Mais de 300 pessoas reunidas no terreiro da Casa Grande. Chamou também os feitores, os capatazes, alguns senhores de engenho vizinhos. Amélia estava na varanda, sem entender o que estava acontecendo. Fernando não havia comentado nada sobre uma reunião. "Fernando, o que é isso tudo?" ela perguntou. "Você já vai descobrir, minha querida esposa. Já vai descobrir." Havia algo no tom de voz dele que fez o sangue de Amélia gelar. Fernando desceu as escadas da Casa Grande. Tomás estava perto da cozinha, também sem entender. O coronel foi direto até ele. "Tomás, venha aqui." Tomás obedeceu, aproximando-se. Fernando sorriu. Era um sorriso frio, que não chegava aos olhos. "Durante anos você foi meu braço direito, minha confiança. Tinha acesso a tudo nesta casa. Eu te tratei não como escravo, mas quase como família." Tomás assentiu, ainda sem entender onde aquilo ia dar. "Sim, senhor, e sempre fui grato por..." "Silêncio!" O grito de Fernando ecoou pelo terreiro. Todos se calaram. Até os pássaros pareceram parar de cantar. "Você traiu essa confiança da pior forma possível. Você se deitou com minha esposa. Você manchou a honra desta casa. Você cometeu o crime mais grave que um escravo pode cometer." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tomás ficou branco. Amélia, na varanda, soltou um grito abafado e levou as mãos à boca. "Eu não, senhor. Eu não sei do que o senhor está... Não minta para mim." Fernando puxou a carta do bolso. A carta de Amélia. Mostrou para todos verem. "Eu tenho as provas. Eu vi com meus próprios olhos. Vi vocês dois na casa velha. Vi os beijos, vi tudo." O terror tomou conta do rosto de Tomás. Ele sabia que não havia escapatória. Sabia que a morte estava próxima. Mas a única coisa que conseguia pensar era em Amélia. Se Fernando tinha provas, se sabia de tudo, o que faria com ela? "Senhor, por favor." Tomás caiu de joelhos. "Pode fazer o que quiser comigo. Pode me matar da forma mais dolorosa que imaginar. Mas não faça nada com ela. Ela não tem culpa. Fui eu que seduzi ela. Fui eu que aproveitei da gentileza dela para..." "Mentiroso até o fim." Fernando deu um pontapé no peito de Tomás, que caiu para trás. "Vocês acham que eu não sei que ela te amava? Vocês acham que eu sou idiota? Isso foi decisão dos dois. Vocês dois são culpados." Fernando fez um sinal para os feitores que se aproximaram com correntes. "Prendam ele no tronco. 50 chibatadas. Quero que todos assistam." O que aconteceu a seguir foi brutal. Tomás foi arrastado até o tronco, aquela estrutura de madeira no centro do terreiro onde os escravos eram punidos. Foi amarrado, suas costas expostas ao chicote. O feitor pegou o açoite, uma corda grossa com pedaços de metal na ponta. Amélia gritou: "Fernando, não, por favor, faça o que quiser comigo, mas não faça isso." Fernando nem olhou para ela. Fez um gesto com a mão. O primeiro golpe cortou o ar com um assobio e atingiu as costas de Tomás. A pele se abriu, sangue começou a escorrer.
Tomás cerrou os dentes, mas não gritou. Não daria esse prazer a Fernando. Segunda chicotada, terceira, quinta, 10ª. Na 20ª chicotada, Tomás finalmente gritou. Um grito de dor que ecoou pela fazenda inteira e que assombraria os pesadelos de todos que estavam ali presentes pelos anos seguintes. Amélia tinha desmaiado. 2 escravas a amparavam na varanda. Chegando na 40ª chicotada, Tomás já mal tinha consciência. Suas costas eram apenas carne viva e sangue. Fernando levantou a mão. O feitor parou. Isso é só o começo, Fernando disse alto para todos ouvirem. Mas não vou matá-lo. Seria piedade demais. Em vez disso, ele vai viver. Vai viver com as cicatrizes. Vai viver lembrando todos os dias o preço da traição. Fernando virou para os outros escravos que assistiam horrorizados. E que sirva de lição para todos vocês. Qualquer um que ouse tocar na minha família, que ouse desrespeitar esta casa, terá destino pior que este. Então Fernando subiu as escadas da casa grande. Entrou. Foi direto para o quarto onde Amélia tinha sido levada. Amélia estava sentada na cama, olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu o marido entrar, encolheu-se. "Você vai me matar?" ela sussurrou. Fernando fechou a porta, caminhou lentamente até a janela. Ficou olhando para o terreiro lá fora, onde tiravam Tomás do tronco. "Não", ele disse finalmente. "Não vou te matar. Você vai continuar sendo minha esposa. Vai continuar morando nesta casa. Vai continuar sendo a mãe dos meus filhos." Amélia ergueu os olhos confusa. "Mas por que?" Fernando virou e a encarou. Havia algo pior que raiva naquele olhar. Havia desprezo. "Porque sua punição será viver. Viver sabendo que o homem que você ama vai passar o resto da vida escravizado, machucado, humilhado. E você não poderá fazer nada. Não poderá confortá-lo. Não poderá tocá-lo. Só poderá vê-lo de longe, sabendo que foi seu amor que destruiu a vida dele." Lágrimas desciam pelo rosto de Amélia. "E mais", Fernando continuou, "você nunca mais sairá desta casa. Nunca mais irá a Recife. Nunca mais receberá visitas sozinha. Toda esta propriedade, toda esta riqueza que você desfruta será sua prisão. E cada dia que viver aqui, você vai lembrar do que fez, do que perdeu. E do homem que condenou ao inferno por causa de um amor impossível. O que aconteceu depois foi lento e doloroso. Tomás ficou 3 semanas se recuperando numa senzala. As feridas infeccionaram. Uma escrava mais velha, que conhecia ervas medicinais, cuidou dele. Ele sobreviveu, mas ficou com cicatrizes profundas que cruzavam suas costas inteiras, marcas permanentes da traição e da punição. Quando melhorou, Fernando o tirou da casa grande. Não mais seria mordomo, não mais teria aquela posição privilegiada. Foi mandado para o eito, para o trabalho braçal nos canaviais. Das 7 da manhã às 6 da tarde, sob o sol escaldante, cortando cana. Um homem que lia poesia francesa agora vivia entre aqueles que mal sabiam seu próprio nome. Um homem que tinha jantado à mesa com comerciantes importantes agora comia farinha e feijão numa gamela de madeira no chão da senzala. Amélia, por sua vez, viveu exatamente a prisão que Fernando prometera. Ficava horas na janela do quarto, olhando para os canaviais distantes, sabendo que Tomás estava ali, sofrendo. Às vezes conseguia vê-lo de longe, só uma silhueta entre tantas outras, mas sabia que era ele. Emagreceu, perdeu aquela beleza vibrante que tinha. Os cabelos começaram a embranquecer precocemente. Os olhos perderam o brilho. Os filhos não sabiam exatamente o que tinha acontecido. Eram jovens demais para entender, mas percebiam que algo tinha mudado. A mãe sorria menos, o pai estava mais duro, mais distante. E Tomás, que sempre estivera ali, de repente sumira da casa grande. Você já se perguntou qual é o preço verdadeiro de um amor proibido? Não é a morte. Morte seria misericórdia. O preço é viver com as consequências. É acordar todo dia sabendo que suas escolhas destruíram não apenas sua vida, mas a vida de quem você amava. Se essas reflexões te tocam, se inscreva para mais histórias que exploram a complexidade humana. 2 anos depois, em 1837, houve uma epidemia de febre amarela na região.
A doença entrou na fazenda através de um tropeiro que vinha de Recife. Vários escravos adoeceram. Tomás foi um deles. Fernando mandou tratá-lo, não por bondade, mas porque ainda tinha valor como propriedade. Mas o tratamento não adiantou muito. Tomás estava quebrado, não apenas no corpo, mas no espírito. Não tinha mais vontade de lutar. Numa tarde de março, ele foi até a casa velha do engenho, aquele lugar onde tinha vivido as únicas horas verdadeiramente felizes de sua vida. Sentou no chão de madeira podre e esperou a febre consumi-lo. Foi ali que encontraram seu corpo 2 dias depois. Quando a notícia chegou à casa grande, Amélia estava bordando na sala. Suas mãos pararam, a agulha caiu no chão. Ela não chorou, não gritou. Simplesmente ficou sentada olhando para o nada, como se algo dentro dela tivesse se apagado definitivamente. Naquela noite ela não jantou, não falou com ninguém. Subiu para o quarto e trancou a porta. Na manhã seguinte, uma escrava foi levar o café e encontrou Dona Amélia ainda na cama. No primeiro momento pensou que ela estava dormindo, mas quando se aproximou, percebeu que não havia respiração. Sobre a mesinha de cabeceira havia um pequeno frasco vazio, veneno de rato, e ao lado uma carta, a mesma carta que tinha escrito anos antes, a carta que Fernando tinha encontrado, a carta que destruíra tudo. Ela a tinha recuperado de alguma forma e morrera segurando-a contra o peito. Fernando enterrou a esposa no cemitério da fazenda, ao lado de seus pais e avós. Não falou sobre como ela morrera. A versão oficial foi morte súbita. Tomás foi enterrado numa vala comum na área da senzala, junto com outros escravos que tinham morrido na epidemia. Sem lápide, sem nome marcado, como se nunca tivesse existido. Fernando de Melo viveu mais 20 anos. Nunca se casou novamente. Criou os filhos com rigidez militar. Transformou o engenho numa das operações mais lucrativas da província. Mas aqueles que o conheciam diziam que ele nunca mais foi o mesmo. Havia uma dureza nele que ia além do normal, uma amargura. Como se a vingança, que executara tão perfeitamente, tivesse envenenado também sua própria alma. Ele morreu em 1857, aos 74 anos. Rico, respeitado, poderoso, mas solitário. A história do amor entre a sinhá e o escravo de confiança correu toda a zona da mata. Foi contada e recontada nas senzalas, nas casas grandes, nos mercados de Recife. Virou lenda, virou aviso. Alguns diziam que era justo, que uma traição daquelas tinha que ser punida com ferro e fogo. Outros diziam que era trágico, que 2 corações que se amavam verdadeiramente foram esmagados pelas leis desumanas daquele tempo. A verdade provavelmente está em algum lugar entre esses 2 extremos. O que sabemos é isto: amor não respeita hierarquias. Amor não obedece leis. Amor simplesmente acontece, às vezes nos lugares mais improváveis, entre as pessoas mais impossíveis. E às vezes esse amor custa tudo. A casa grande do engenho Santo Antônio foi demolida nos anos 1920. A casa velha onde eles se encontravam desmoronou há décadas. As sepulturas sumiram sob o mato. Mas histórias como essa não morrem. Elas vivem, ecoam através dos séculos. Nos lembram de que por trás da história oficial, por trás das datas e dos números oficiais, existiam pessoas reais, com corações reais, com amores reais, com tragédias reais. E que o Brasil que conhecemos hoje foi construído não apenas com açúcar e ouro, mas com lágrimas, sangue e corações partidos. Se essa história te impactou, se você quer continuar conhecendo os dramas humanos reais que moldaram nosso país, se inscreva neste canal. Toda semana trazemos histórias esquecidas, amores impossíveis, vinganças cruéis e a verdade por trás da história oficial. Porque história não é só sobre reis e batalhas, é sobre pessoas. Como eu, como você. Pessoas que amaram, sofreram, escolheram e pagaram o preço de suas escolhas. Obrigado por ter ficado até o final dessa jornada. Nos vemos na próxima história.